Tudo começa quando Sabina ouve Jerônimo falar, e então vai para perto dele, que está chamando por Renata e também por Carlos, Lázaro e Matilde, e dizendo que não pode faltar o casamento. E então Sabina fica surpresa e pergunta se foi realmente o nome de Lázaro e Matilde que ele disse. E comenta que Matilde contou que seu patrão desapareceu no dia do casamento, e se pergunta se aquele homem é o patrão dela. Na empresa, Gonçalo se despede de Roberta e Germano, e pede para ela cuidar bem de sua filha, e que talvez não seja necessário eles levarem seguranças, e Germano fala que não tem necessidade, porque vai cuidar bem dela. Roberta pede para o pai ligar caso saiba algo de Jerônimo, porque está muito preocupada com sua irmã, e então Gonçalo diz que tudo bem, e mais uma vez pede para Germano tomar conta dela. E nisso, Adriana chega na sala de Honório e fala para ele e Matias que Roberta e Germano já estão quase indo, e que Gonçalo tem uma reunião fora da empresa, e Matias acha ótimo. E Honório pergunta o que eles acham de irem atrás deles depois que Gonçalo sair, e os dois acham perfeito. Matias pergunta como será que Germano vai reagir, e Adriana diz que não sabe, mas que Roberta vai se fingir de vítima. Ela não tem dúvidas, e então Matias pergunta se o tio já pensou na possibilidade de Germano acabar com a parceria da empresa. E ele diz que sim, e que isso pode acontecer, mas garante que não vai deixar ele oprimir Beth e fazer o que bem entender por conta da amizade que tem com Gonçalo. E enquanto isso, Rema está arrumando sua mala e se lembrando de Germano dizer que na viagem só iria homens, e que ela ficaria entediada. No hospital, Marina continua procurando pistas para encontrar Saul, e então pede à enfermeira para ajudar ela a forçar a abrir uma gaveta, e encontra alguns papéis, e diz que ali ela precisa encontrar algo. E nesse meio tempo, Regina está com Constanza na casa de Inês, e as três comentam sobre a abertura do centro, e em seguida Gonçalo chega com Isidro e Antônio, e Regina fala que está surpresa por Antônio estar ali, e ele diz que não poderia faltar essa reunião tão importante. Gonçalo fala que não está entendendo nada, e Isidro diz que eles já vão saber do que se trata. E então Regina pede para ele falar logo. Por outro lado, Fina está contando dinheiro, e fala que em breve seu plano que começou há 24 anos atrás estarão concluídos, e se lembra de quando viu Regina com Renata e roubou a garota, e ela entrou em desespero, e então diz que quando ela e Roberta estiveram na Suíça, Regina saberá que na verdade Renata quer a sua filha, mas isso já será tarde demais, porque ela vai estar morta, e garante que já chegou a hora da princesa morrer, porque deixou ela viva por muitos anos. De volta à reunião, Isidro começa a falar que para Regina sacar o dinheiro que Roberto deixou, teria que provar que Roberta era filha deles, e então diz que pediu ajuda a um amigo para verificar as digitais dela, e Gonçalo pergunta aonde ele quer chegar com isso. Inês comenta que as digitais não mudam desde que nascemos, e Isidro fala que as de Roberta não correspondem às da filha de Regina, e ela fica nervosa, perguntando como assim, e ele fala que Roberta não é filha dela. Constanza diz que já imaginava, afinal Roberta não tem nada a ver com Regina, mas ela fica inconformada dizendo que foi fazer o teste de DNA e deu positivo, e Isidro diz que não sabe o que aconteceu, mas com certeza enganaram ela. Gonçalo fica agitado e diz que isso significa que então a filha dela é Renata, ou talvez não seja nenhuma das duas, e isso é mais uma mentira de Josefina. Na mansão, Renata é informada de que Marina está ali, e ela manda entrar,
e Marina fala que encontrou uns papéis e um pendrive na gaveta do consultório de Saul, e que ali tem uns números de hotéis, e que talvez ele esteja hospedado em algum, e Renata rapidamente pega o celular para ligar. Antônio fala para Regina que prometeu a ela que ajudaria a encontrar sua filha, e agradece a Deus por conseguir ajudar, e fala que essa menina que ela procurou por 24 anos é ninguém menos que Renata Monterrubio, e garante que ela e Regina Gamba são a mesma pessoa, e diz que ali estão as provas, e Regina olha o papel muito emocionada. Renata liga para um dos hotéis e pergunta se Saul Guardiola está hospedado lá, e recebe a informação que sim, e então pede para passarem a ligação para o quarto dele, e então ela passa para Marina, que pergunta se um homem chamado Eduardo está naquele quarto, só para reconhecer a voz dele, e Saul diz que não, e que ligou para o quarto errado, e então eles desligam. Marina garante para Renata que é ele, e então ela fala que vai para Las Vegas agora, e Marina fica meio receosa, e Renata pergunta se ela não tem certeza, e então Marina toma coragem e diz que sim, e Renata fala que vai arrumar sua mala e elas vão para o aeroporto, e Marina diz que então elas podem se encontrar lá, porque ela também precisa fazer uma mala, e então ela diz que tudo bem. Enquanto isso, Regina diz que não entende como Renata pode ser sua filha, se ela mesma comprovou com o exame de DNA. Mas Isidro fala que algo falhou, e que agora não resta dúvidas, que a menina que ela sempre procurou era Renata. Ela fica muito emocionada, e Constanza fala que é óbvio que não poderia ser Roberta, e que isso explica o tratamento diferente que Fina deu para Renata esse tempo todo. E então Antônio fala que é verdade, e que eles fizeram confusão por causa do problema no coração que Roberta tem, mas agora está mais que comprovado que Renata também tem, e Regina chora de alegria dizendo que sempre sentiu uma conexão especial com Renata. Na Bonita, Lázaro conversa com Alzira e Karina, e diz que ainda bem que Karina contou o que eles acham, porque essa história de que Ezequiel tirou a própria vida não faz sentido nenhum para ele, e Alzira diz que precisa investigar, mas Lázaro fala que os funcionários da Bonita morrem de medo de Augusto, e que se algum deles sabem de algo, com certeza não vão falar. Alzira fala que vai conversar com o capataz porque ele e Ezequiel se davam bem, mas Karina fala que ele ter ficado no lugar de Ezequiel não deixou uma boa impressão, e Lázaro diz que ela tem toda a razão, e pede para Alzira não se aprofundar nisso. No aeroporto, Renata encontra com Marina, e fala que já está com as passagens para irem a Las Vegas, então as duas seguem para o avião. Gonçalo fala para Regina que agora a confusão com as fotos está explicada, porque Josefina realmente mandou a foto de Renata para ela, e então Regina diz que sim, mas fala que está preocupada, porque já se apegou a Roberta. Mas Inês fala que ela deveria pensar em Renata, porque ficou esse tempo todo pensando que é filha de uma assassina, e Regina diz que é verdade, e que está muito emocionada por saber que ela é sua filha, e agora a ama muito mais. Ela fala que ainda assim não quer que Roberta fique mal, mas Inês fala que isso explica as suspeitas dela sobre Roberta estar junto com Fina, e Gonçalo pergunta que história é essa. Por outro lado, Roberta e Germano chegam na casa de campo, e ele fala que agora sim vai descontar os dias que ela deixou ele sozinho, e Roberta fala que foi ótimo eles terem esperado todo esse tempo. De volta à reunião, Gonçalo fala que se Roberta está ajudando Fina,
Então eles vão descobrir, e Regina fala que não entende o porquê ela se passaria por sua filha. E Isidro juntamente com Antônio explicam que tudo isso foi por dinheiro e que com certeza Fina quer o dinheiro que Roberto deixou para a filha de Regina. Gonçalo fala que faz sentido, por isso Fina pediu essa quantidade quando disse que entregaria a filha dela. E então acha que as meninas não devem saber de nada agora, porque eles precisam resolver isso, e Isidro concorda. Constanza discorda dizendo que Renata merece saber quem é sua mãe, e Isidro fala que se eles derem dinheiro para Roberta e ela fugir, estará mais que comprovado que é cúmplice de Fina, e Gonçalo diz que é verdade, e que isso fará eles encontrarem Fina com facilidade. Todos concordam, e Gonçalo pede para ninguém falar nada sobre, mas Constanza insiste dizendo que Renata precisa saber, e Regina diz que sim, e que precisa abraçá-la como mãe, e não como madrasta, e então Gonçalo diz que tudo bem, mas que para Roberta ninguém pode dar uma palavra sobre isso. No aeroporto, Renata pergunta para Marina se Saul seria capaz de pagar alguém para sumir com Jerônimo. E ela diz que não sabe, mas não acha que ele iria querer isso só se fosse por dinheiro, que é o que ele mais ama no mundo, e então Renata pergunta quem poderia ter feito isso, e Marina fala que talvez tenha sido amando de Augusto. Renata fica desacreditada, e diz que não entende o porquê ele faria isso, e Marina comenta que uma vez ele pediu para os dois se juntarem para separar ela e Jerônimo, mas conta que não aceitou, e então não duvida nada que ele tenha oferecido dinheiro para Saul ajudar ele. Na Bonita, Priscila pergunta para Carlos se não vai ter casamento, e ele fala que só foi cancelado desse fim de semana, mas vai acontecer sim, e então ela começa a perturbar ele dizendo que a maldição de Matilde talvez seja verdade, e que ela pode acabar fazendo outro escândalo nesse meio tempo até o casamento. Carlos fica irritado e fala que é muito agradecido por ela ter atendido o pedido dele rapidamente, e sem a ajuda dela seria impossível terminar as amostras de vinho, mas agora não. Precisa mais da ajuda dela, e então Priscila reclama dizendo que pensou que ele gostava da presença dela ali, mas Carlos fala que a situação entre ela e Matilde está insuportável. E acha melhor ela ir, e garante que no outro dia vai depositar o cheque pelo trabalho maravilhoso que ela fez ali, e então sai e deixa Priscila triste. Na sala, Aníbal fala para Alisson que vai contar o que sabe, porque o pessoal da Bonita pode proteger ele, e nisso Carlos chega e Lázaro também aparece. E então Alisson fala com eles que Aníbal quer contar uma coisa. O rapaz fala que falar sobre o desaparecimento de Jerônimo, e conta que Saul esteve na cruz de amor por algumas vezes e que ele e Augusto tramaram algo, mas ele não sabe o que é, porém conta que ouviu Augusto dizer que poderia garantir que não haveria casamento. Enquanto isso, Alzira chega em um bar e vai falar com o capataz de Augusto, e pede para sentar para beber com ele, porque está muito angustiado desde que Ezequiel tirou a própria vida, e diz que não se arrepende de nada do que fez a ele, mas o homem diz que ela não deveria pensar assim, mas Alzira fala que ele foi um covarde que tirou a vida tendo filhos para criar. De volta a Bonita, Carlos pergunta como assim Augusto e Saul estavam em cumplicidade. E Aníbal diz que sim, e que viu no computador de Augusto as pesquisas dele sobre a vida de Marina e Saul, mas não conseguiu copiar os dados porque ele voltou bem na hora e o ameaçou. Alisson fala que Augusto não pode saber que Aníbal disse isso, porque senão pode matá-lo, mas Carlos fala que ele pode ficar tranquilo, porque vão protegê-lo.
E Lázaro pergunta para o cunhado o que eles vão fazer, porque não vai permitir que Augusto saia impune se tiver algo a ver com o desaparecimento de seu patrão. A noite chega, e Gonçalo chega em casa com Regina, e fala que vai chamar Renata, mas a funcionária fala que ela não está, e entrega um bilhete que ela deixou, e então eles leem e se perguntam o que ela foi fazer em Las Vegas com Marina. Por outro lado, Aníbal juntamente com Lázaro e Carlos observam Augusto sair de sua fazenda. E então falam que ele deve estar indo para a capital atrás de Renata. E quando ele sai com o carro, eles correm para tentar entrar na casa. Augusto já está no caminho, quando percebe que esqueceu suas chaves e volta. E então, quando eles já estão lá dentro do escritório, escutam a voz dele gritando com a funcionária, e entra no escritório. E então eles se escondem, e a moça fala que já encontrou a chave dele, e então Augusto vai embora. Eles resolvem levar o computador dele para analisar com calma, e então vão embora. É nesse meio tempo Honório está com Matias e Adriana, e fala ao telefone com Constanza dizendo que eles estão muito felizes em saber que Renata é filha de Regina. E então diz que fala com ela depois, e Matias fala que está muito feliz por Renata, e Adriana diz que sua amiga terá um momento de felicidade no meio dessa confusão toda. Honório diz que é verdade, mas que agora eles precisam focar em surpreender Roberta e Germano, e chamam eles para ir, e Adriana pede para eles esperarem, e então pega uma câmera e diz que não pode faltar às provas. Roberta e Germano estão aos beijos, quando Adriana entra com Honório e Matias tirando fotos, e eles ficam assustados, e então começam a falar que eles não deveriam estar ali, e Honório fala que ele traiu a confiança dos Monterrúbios, e que está com a filha de seu amigo que poderia ser filha dele, mas Roberta diz que não é, e Germano fala que eles não têm nada a ver com isso. Mas Honório diz que ele usou os clientes da empresa para armar seu plano. Matias fala que foi o primeiro a apoiar ele para entrar na empresa, mas nunca imaginou que ele faria uma coisa dessa. E Adriana fala que Roberta só está com ele porque tem dinheiro, porque se não fosse isso com certeza não daria bola para ele. E então ela fala para Adriana calar a boca. Honório fala que Gonçalo vai saber disso, e então liga para ele, e em seguida Rema surpreende a todos, e deixa o clima muito mais tenso. Na Bonita, os homens chegam correndo com o computador de Augusto no escritório, e a mulherada vem atrás. E então Aníbal começa a tentar acessar, mas vê que seu pai mudou a senha. E então eles mandam ele começar a tentar vários nomes até encontrar. Na casa de campo, Rema fala para Germano que quer uma explicação, e ele quer saber como ela chegou ali, e Roberta fala que é óbvio que foram os três que contaram, mas Rema diz que não, e que nem sabia que a família dela estava ali. E conta que pesquisou com Beth porque sempre que seu marido é bom demais com ela, sabe que precisa ficar atenta, porque ele está com mulher na rua. Rema pergunta o que Honório está fazendo ali com Adriana e Matias, e eles contam que foram surpreender os dois. E então Rema fala que a partir de agora não será mais esposa dele, e que Roberta pode ficar com esse homem, mas que não vão ter mais o dinheiro dela, e que ele até tem um pouco, mas vai acabar rápido porque ele adora gastar com garotas bobas como ela, e deixa o clima super pesado. No hotel, Augusto tenta ligar para Renata, mas cai na caixa de mensagens, e então liga para a mansão e pede para falar com Renata, mas a funcionária diz que ela não está. E então Augusto pede para quando ela chegar pedir para entrar em contato com Augusto, no hotel que ele fica sempre, e não importa a hora, e então desliga.
e ele fica pensando aonde será que ela está, porque deveria estar em casa angustiada. Na Bonita, Aníbal não consegue descobrir a senha de Augusto, e então Alison fala que é melhor eles irem dormir, porque já está tarde, e Lázaro e Carlos concordam. E Matilde garante que quando o sol nascer vai chamar ele para continuar tentando. Sabina fala para seu amigo que a febre de Jerônimo já está diminuindo, e ele pergunta então por que ela está preocupada. E Sabina explica que está pensando se ele é o mesmo homem que Matilde disse que sumiu, e garante que vai arrumar o telefone da fazenda no dia seguinte para perguntar a ela. Na casa de campo, Roberta fala que Germano é um estúpido, e que deveria ter mais cuidado para ninguém descobrir aonde eles estavam. Mas ele diz que jamais iria imaginar que a família dela e a esposa dele iriam até lá, e então Roberta quer saber o que vai acontecer com eles. Germano fala para ela tentar convencer a família, e ele vai falar com Rema, mas Roberta pede para ele falar para Gonçalo que está apaixonado por ela e vai largar a esposa. Mas Germano diz que não tem motivos para mentir. Roberta fala que confiou nele achando que iria protegê-la, e ele joga na cara dela que pagou o cheque que ela desviou da empresa, e quer saber se ela esqueceu disso, e deixa Roberta sem palavras. E enquanto isso, Regina fala com Antônio ao telefone, e conta que Renata foi com Marina para Las Vegas atrás de Saul, e então ele fala que vai voltar para o povoado, porque talvez consiga ajudar um pouco mais estando lá, e Regina diz que ele tem razão, e agradece por ele cumprir a promessa de ajudar a encontrar a filha dela. Regina fala para Constanza que agora sim ela pode dizer aonde estão Matias, Adriana e Honório, e ela diz que não queria dar essa notícia. Mas agora que Regina já sabe que Roberta não é sua filha, pode saber como ela é a imagem e semelhança de Fina. Gonçalo pergunta o que ela quer dizer com isso, e Constanza fala que eles foram desmascarar Roberta na casa de campo, porque ela não foi assinar contrato com Germano, e sim passar um fim de semana com ele, porque os dois são amantes, e deixa Gonçalo paralisado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.